Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico e cá aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico, o seu podcast que desjuridica o juridiquês. Eu sou Rodrigo Ávila e novamente estou aqui muitíssimo bem acompanhado com o elenco completo de novo. Natália Dias e Pedro de Regina, como vão? Tudo bem, graças a Deus. Semana boa. Vambora. Semana boa. Nath, tudo certo? Eu tava com saudade de sentarmos todos aqui, gente. Há 2 semanas que a gente não consegue se reunir. Perguntaram de você, inclusive. Ah, gente, é porque, né? Sabe quem falta. perguntou de você? Tô brincando. E hoje estamos aqui trazendo uma grande colega nossa, Carla Dantas, psicóloga, especialista em psicologia clínica com abordagem Gestalt. Aprendi agora essas expressões aqui. E viemos aqui para falar, aproveitando o mês de Setembro Amarelo, que, enfim, mais que necessário, como todos nós sabemos, trouxemos aqui uma especialista para a gente abordar a saúde mental em ambiente profissional, também especificando um pouco a nossa atuação na advocacia. Tudo bem, Carla? Como é que você está? Tudo bem, Rodrigo. Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite. E estamos aqui para tirar todas as dúvidas, falar com vocês tudo que vocês querem saber. Vamos começar esse papo aí. Quem não tem dúvida sobre isso aí em 2022 está um pouco desatualizada, né? Carla, você é uma convidada muito especial, não só pelo tema. Eu estava super empolgada. Eu falei para um monte de gente, eu estou muito empolgada com a entrevista de hoje. É um tema que eu gosto muito. Mas também porque você é a nossa primeira entrevistada desde que a gente tem uma canequinha que parece um ganho pequeno, mas pra gente é um ganho enorme. E a gente vai começar a entregar para os nossos convidados um presente. Você é a primeira convidada. Gente, você é um marco no Manda pro Jurídico. Obrigada a todos. Agora do discurso, obrigada a todos por esse momento. Estamos mimando nossos convidados agora. Isso. Um novo patamar no Manda pro Jurídico. É isso. Adorei. Se quiser botar água já aí, botar o vou, café, já vai aproveitando. Inclusive você faz caneca personalizada, manda direct pra gente. Estamos precisando, porque esse aqui o carvão foi caro. Gostou? Adorei, muito linda, muito linda, de verdade. Bonitinha, né? Gostei muito. Cadê? Ó. E, bom, agora vamos começar. Deixa aí, deixa que você quer encher de alguma coisa? Água? Pode ser uma água. Sempre bom. Você pega lá pra gente, Beca, uma aguinha? Obrigado, Beca. Obrigada. E agora, dando início já ao nosso papo, à nossa pauta, acho que, primeiramente, é uma dúvida que eu tenho, eu pensei agora, inclusive, nem tá nem na pauta. Quão importante você acha que é esse movimento Setembro Amarelo? Porque, sei lá, não tem 10 anos isso. Eu não sinto que tem. Não fui afetado há tanto tempo atrás. É importante? Você acha que influencia muito nessa questão da conscientização das pessoas? Nossa, só de falar, assim, não tenho certeza absoluta, porque sempre existiu aquele tabu que depressão, suicídio, todos os sentimentos negativos, é totalmente clichê, mimimi. Tudo nossos pais sempre falam, né? Eu acho que uma galera, assim, da geração acima da gente em diante, sempre diminui muito esses sentimentos negativos, como não dar importância, clichê, foi falta de tapa, foi falta de, sei lá, palavras, incentivos. O que aconteceu, né? Qual foi o erro aí no caminho que gerou aquilo, porque aquilo não é comum. Só que, na verdade, é super comum. É muito, muito, muito comum. A diferença é que todo mundo apaga, principalmente famílias e amigos, por ter sido muito tempo conhecido como vergonha, né? Se a gente for parar pra pensar, sempre tem aquelas histórias de família que alguém se suicidou. E é um tabu. É um tabu e é uma coisa assim, horrorosa, estrondosa. O que aconteceu? Que erro que aconteceu nessa história gigante? Sendo que, na verdade, ela tá muito presente sempre. Sempre, sempre, sempre. Desde sempre teve aí na nossa história. E a gente nunca pôde olhar com, não normalidade, né? Porque não é algo normal. Mas a gente precisa trazer pra conscientização. A gente precisa normalizar pra poder tratar. Como qualquer coisa, como qualquer doença. Vamos normalizar, vamos ter conhecimento, vamos falar sobre, para que a gente diminua os riscos eminentes das coisas acontecerem. E aí, o Setembro Amarelo é exatamente isso. Tem que ter, tem que falar, tem que ser todo mundo convidado mesmo. Eu acho que... Não pode falar. Eu acho que ela tocou num ponto muito curioso, porque essa nossa cultura, essa nossa forma de criação familiar que a gente teve lá no passado, de não entender certas doenças, que depressão, por exemplo, é uma doença, eu já ouvi muito, sem revelar quem falou, pra não expor a pessoa, mas eu já ouvi muito falar, depressão é frescura dela, vive essa vida super confortável, tem tudo que a boa vida proporciona, tá com depressão. Exatamente. Por quê?
E às vezes a pessoa não entende que a depressão não necessariamente é porque você tem uma condição financeira boa. E a Você gente- pode até por causa disso ter uma depressão, Inclusive, né? a gente- Exatamente. Então, assim, Muito é- mais, é- na verdade. É uma doença e tem que ser tratado como uma doença. A partir do momento que você enxerga aquilo como um mimimi, você pode não estar tratando e pode estar majorando, agravando aquela doença Inclusive, a mesmo. gente tem um caso recente que a gente até comentou, né, Nath? O caso do Luva de Pedreiro, que... É verdade. Eu ia falar, o inclusive. cara alcançou, um sucesso assustadoramente alto em pouquíssimo tempo. E, cara, parece que ele vai, não sei se vai encerrar de vez as atividades como influenciador digital no mundo esportivo. Anunciou isso, né? Ou ele vai ser uma pausa, um hiato, vai saber. Mas, cara, a gente tá falando de um moleque de, sei lá, 20 anos, 21 anos, que alcançou o pico do Everest em 2 meses. E agora, quer dizer, ele não sabe muito o que fazer. A gente tem o Whindersson também, que já comentou sobre isso. É, também. só fazendo parênteses no Luva de Pedreiro, saiu uma notícia ontem no Metrópolis, naquele jornal, dizendo inclusive que ele foi diagnosticado como síndrome de burnout, que é um tema que a gente vai abordar aqui Tem que ser depois. abordado. E que a psicóloga que estava cuidando disso achou que foi a carga excessiva de trabalho, toda essa confusão que ele teve com o antigo empresário, o trabalho excessivo que ele está tendo agora, principalmente em preparação para a Copa do Mundo. Um dos motivos que ela diagnosticou dele ter se aposentado foi por causa do burnout eu acho que que ela diagnosticou. Essa mudança abrupta na vida dele, de um menino que vivia, eu não sei dizer a condição de pobreza dele, mas muito abaixo da média, né? Um povoado na Bahia, pro cara que estava sendo mimado pelo Neymar, pelos mais altos graus assim de notoriedade. Cara, isso mexe muito com uma pessoa. É muito, muito rápido, você não consegue se acostumar. E, enfim, com certeza influencia. Desculpa eu te interromper, Rodrigo, mas eu acho muito Claro. importante a gente falar sobre... Você falou exatamente sobre o tempo, né? Que todos os fatos, todos os acontecimentos que tem na nossa vida, a gente precisa de tempo. Só que a gente vive numa sociedade em que a gente não tem tempo pra nada. Então, tanto quanto uma perda, quanto um ganho, uma coisa boa e uma coisa feliz, a gente precisa de tempo. Só que a gente não tem tempo pra sofrer, a gente não tem tempo pra ficar feliz, a gente não tem tempo pra sentir, pra digerir e ressignificar as coisas que tem na sua vida. Tanto como aconteceu com esse caso do empresário. Ele não teve tempo pra digerir esse super baque que ele teve, porque com certeza a gente acompanha a história, todo mundo ficou chocado. Imagina ele, né? Tipo, super humilde, provavelmente acreditando na inocência das pessoas, foi ali e super... E ele não teve esse tempo. Ele já teve que digerir, já teve que trabalhar, já teve que arranjar outro empresário e voltar a produzir tudo. Eu acho muito importante a gente ressaltar essa questão do tempo. A gente precisa de tempo para as coisas acontecerem na nossa vida, só que a gente nunca para entender o tempo. Carla, quando a gente pensou nessa... Na verdade, a gente pensou nesse tema mês passado, não agora em setembro. Mas aí faria muito sentido a gente falar isso esse mês, porque a gente ainda consegue impulsionar pela internet uma coisa que é muito importante. Quando a gente pensou nisso, na verdade, foi porque somos todos advogados. E aconteceu um episódio decorrente de um ambiente muito estressante num escritório de advocacia. E aí, enfim, uma das pessoas, ela sofria abuso no ambiente de trabalho e acabou que ela cometeu Abuso psicológico. abuso psicológico. Que ela, enfim, ela teve um ato, digamos assim, para conseguir extravasar esse momento, esse sentimento que ela estava tendo. E foi a partir disso que a gente falou, até porque esse tipo de relato, ele não é incomum em ambientes jurídicos, em escritórios, mas ele também certamente não é incomum em ambientes corporativos de modo geral. E aí, acho que assim, um dos pontos que acho que vale a gente pensar, e aí o que eu queria saber de você é o seguinte, você acha que a pandemia, então, esse momento em que as pessoas entraram no home office e, eventualmente, a ausência de interação social ou a excessiva interação com computadores e com pessoas através das telas, isso foi um fator para agravar a saúde mental ou foi melhor para desafogar do ambiente de trabalho diariamente, do convívio, do deslocamento? Como é que você acha que as pessoas... O que está acontecendo? Porque a impressão que a gente tem, e eles estão citando artistas, mas eventualmente todo mundo tem isso na sua microesfera, parece que está todo mundo ou falando mais sobre saúde mental ou se sentindo mentalmente afetado. Na verdade, eu não acho que a pandemia foi o causador de nada, né? Se a gente for parar pra pensar, a pandemia, na minha concepção, acho que da maioria das pessoas, se a gente parar pra pensar junto na coisa, a pandemia só mostrou pra gente, obrigatoriamente, o que tá acontecendo na vida, o que tá acontecendo no dia a dia e que a gente não para pra pensar.
A pandemia obrigou a gente a entrar em 4 paredes e ficar em silêncio, e não ter interação, e não ter correria. E obrigou a gente a se encontrar consigo mesmo. E isso foi, com certeza, a Aí que tá o pior problema, das né? coisas. E aí começou o grande problema, gente. Porque talvez pessoas nunca pararam para estar em silêncio no seu quarto numa tarde e não ter com quem conversar. O silêncio, ele acaba com a gente, a verdade é essa. Mesmo a gente estando trabalhando em home office, tem ali o computador, a gente não tem a correria, aquela correria de acorda, Sim. pega metrô, faz café, sai, aí no metrô briga com alguém, ou vê uma confusão, e chega no trabalho, interage, a gente não tem momento com a gente. E eu acho que a pandemia ressaltou o isolamento, ressaltou a gente ter que se encontrar. E aí começou o problema. Porque as pessoas começaram a encontrar o caos. As pessoas começaram a encontrar mentes doentes, problemas doentes, relações profissionais, relações familiares, que resolveu todo mundo ficar na mesma casa, doente. E a pessoa foi obrigada a se enxergar. E eu acho que é aí que fez o estouro, assim. Deu ruim, sabe? Tipo, deu ruim pra todo mundo. Se a gente for parar pra pensar, eu conheço poucas pessoas que passaram pela pandemia intacto. E aí eu falo assim, de psicólogas ou profissionais que super trabalharam e começaram até a aumentar a jornada de trabalho por estar em casa, o que também é um fator que foi muito ruim, né? Sim. Sem ter esse horário de entrada e de saída. Mas acho que todo mundo deu uma pirada, em algum momento. Nem que seja aquela reflexão profunda que você nunca teve e deu uma balançada. Então acho que a pandemia obrigou a gente a olhar, sabe? Cara, e assim, a gente está aqui falando mais de saúde mental no trabalho, mas obviamente que a sua saúde mental no trabalho, ela é uma decorrência clara da sua saúde mental fora do trabalho. Mas o trabalho, ele pode agravar ou não o seu estado de saúde mental. Eu estava até conversando hoje com uma amiga de trabalho, inclusive. Eu falei assim, se você tem o seu ambiente de trabalho adoecido, eu acredito que piore muito a sua condição. Hoje a gente vem pra cá, pra conversar com você, eu falei com um amigo meu que ele desenvolveu o síndrome do pânico quando ele estava trabalhando no escritório. Ele falou, Natália, eu suava o tempo inteiro e eu achava que parecia que uma coisa ia explodir do meu lado, literalmente que ia explodir do meu lado. E assim, tendo esse ambiente anterior e assim, tendo esse momento em que a pandemia agravou a condição da saúde mental das pessoas, porque elas foram obrigadas a se encontrar consigo próprias. Elas tiveram que parar de conversar com quem tá pra fora e começaram a ter que conversar com quem tá dentro. Que é caótico, né? Pegar seu monstrinho e falar, senta aqui. E aí, agora, meu... Conversa que talvez nunca rolou, né? Sabe? E quando a gente chega e conversa com um desconhecido? Nunca rolou. Às vezes não dá muito certo, sabe? Exatamente. Mas você acha que as empresas atualmente estão adotando alguma medida para conseguir lidar com esse funcionário que pode estar adoecido ou pelo ambiente de trabalho ou por esse fator externo da pandemia? E se está adotando, você acha que tem alguma que seja mais eficaz ou que não é tão eficaz assim? Eu acho que as empresas estão, de pouquinho em pouquinho, óbvio, né? Eu acho que é uma estrutura muito rígida para fazer essa super abertura, essa super tranquilidade de umas... Existem mais empresas que já estão super à frente desse cuidado da saúde mental do funcionário. Mas a gente tem que pensar sempre na grande maioria e principalmente no Brasil, né? Que também trabalha com outro tipo de capitalismo, funcionamento organizacional, de superprodução e exploração do trabalhador. Então, sim, muitas empresas estão começando a fazer isso, mas é um caminho muito longo ainda a se percorrer. E a gente tem que sempre, como eu te disse, sempre estar falando para incentivar essas empresas a conseguir cada vez mais se encontrar com os funcionários, sabe? Eu acho que existe uma cultura, principalmente aqui no Brasil, de a gente sempre ter que ser o funcionário e dar o nosso sangue e fazer o nosso esforço. E a empresa espera isso da gente. Só que se a gente for parar para pensar, a empresa precisa começar a pensar nos funcionários como se fossem... Já pensa como se fossem máquinas, né? Se a gente for parar pra pensar. Mas se uma pessoa comprar uma indústria, ela sabe que ela vai ter a máquina e ela vai precisar fazer a manutenção da máquina. E se ela não fizer essa manutenção da máquina, Ela vai parar de usar. vai ter um prejuízo muito maior lá na frente. A diferença é que hoje em dia a máquina são pessoas e as empresas não pensam em fazer a manutenção dessa máquina. Só exige o tempo inteiro. E dá ruim. A verdade é essa, assim, no final da história, a máquina fica super carregada e ela para de funcionar. Então, se a gente for parar pensar nesse modo mais capitalista de ver as coisas, as empresas precisam começar a entender
que precisa investir na saúde mental desse funcionário. Até pela própria empresa. Vai ser muito mais lucrativo. É vai o ter S, muito mais né? lucro. É o S do ISG. Você acha que esse lance, assim, me ocorreu agora, você falando de empresas pensam, né? E aí vira e mexe a gente fala sobre startups, empresas estão se remodelando. Você acha que essa coisa de essas empresas que tem ping-pong, que tem coisa de videogame, salinha de soneca... Enfim, todas essas ações, assim, você acha que isso faz diferença na saúde mental do colaborador, de fato? Traz um sim ambiente... e não. Sim e não. Porque eu já vi muitas pessoas falando, sim, na minha empresa tem cerveja toda sexta-feira, na minha empresa tem ping-pong, tem a aula de yoga lá todo meio-dia. Mas como é o clima da empresa? A sua empresa te permite ir lá, sem você ser minimamente olhado e julgado, você se permite? Porque eu já vi várias pessoas falando assim, cara, minha empresa permite sexta-feira sair às 4h. Mas ninguém sai, né? Mas ninguém sai, porque quem sair primeiro vai ser tipo... Julgado. Olha, então acho que assim, além de ter essas atitudes físicas, né, tipo botar um ping-pong, botar a cerveja, botar o happy hour lá da galera, tem que ter uma mudança de mentalidade da empresa. Isso tem que ser estimulado e principalmente normalizado. Isso aí é um trabalho do RH das empresas? Ou você acha que é muito mais do perfil do CEO, do diretor? Cara, eu acho que tem que ser uma mudança, assim, cultural da empresa. E aí vai muito lá de cima, né? E até, assim, uma terceira pessoa. Tipo, uma mudança cultural de tudo que tem que ser. Com certeza é o RH que vai botar em prática. Tem até algumas partes da empresa que ficam responsáveis pelos eventos, por tudo isso, que nem é considerado RH. Mas eu acho que tem alguma área que, assim, né? o endomarketing, né? Mas aí eu acho que a pessoa responsável por isso talvez seja a BP, que é a Business Partner, que ela fica responsável por a integração dos funcionários, essa necessidade dos funcionários. Por exemplo, essas empresas agora que estão tendo esses layoffs bizarros, o BP que tenta costurar isso, tanto para quem está saindo, quanto a saúde mental do colaborador que fica. Porque imagina você numa empresa de 300 pessoas em que 70 são mandadas embora. Imagina um ambiente de trabalho. A gente falou sobre startups e isso está sendo um Sim, movimento não, aconteceu muito comum. várias. Eu acho que a tendência até o fim do ano é acontecer um pouco mais. Muito, muito tenso, um ambiente de trabalho muito tenso. Nesse sentido que você estava falando, eu achei engraçado porque eu vi uma pesquisa encomendada pela PwC, da empresa Pulso, que ela falou justamente isso. Um grande paradigma que foi mudado com o cenário, entre aspas, pós-pandêmico, foi que as empresas tiveram que se humanizar. E aí esse estudo da Pulso, ele revela que as empresas... Revela não, né? Todo mundo sabe, só que ela só ressalta isso. As empresas, elas são feitas por pessoas e para pessoas. Então, se elas não entendem que isso é parte do conjunto para ela funcionar organicamente, elas tendem a deixar o funcionário, o colaborador, ou até mesmo o cliente, por quem ela vai responder, de algum grau insatisfeito. E isso vai reverberar em faturamento dela, isso vai reverberar em posicionamento de mercado, isso atinge ela de várias formas. E aí eu acho que, apesar da pandemia, como você disse, ela não ter, de algum grau, mudado as pessoas, mas sim feito elas enxergarem certas coisas que ou estavam ocultas ou ali arquivadas na gaveta, porque não preciso usar isso aqui agora, vou deixar ali de stand-by. Eu acho que esse estudo, por exemplo, revela muito isso, porque todo mundo sabe disso, mas até então ninguém tinha comentado sobre isso. E aí, nesse mesmo sentido, também a Deloitte fez uma outra pesquisa que 82% das empresas que elas fizeram esse levantamento, elas entendem que algum grau de flexibilização na forma de trabalho, que era o que você estava falando, tem que ser incorporado na agenda da empresa. Ou seja, se eu não deixar algum grau de sistema híbrido, teletrabalho, o famoso home office, implantado na empresa sem que eu julgue se o cara está trabalhando de casa, né? E, obviamente, tendo a contraprestação do colaborador que ele efetivamente vai trabalhar, porque não está sendo pago para ficar olhando pro teto, mas, enfim, eu acho que as empresas enxergaram isso e eu acho que isso acelerou na pandemia. Porque talvez até, por exemplo, no Brasil, aspectos trabalhistas não seriam tão acelerados na pandemia como, por exemplo, o home office, se você não tivesse uma pandemia vindo batendo na sua porta de uma forma muito forte. Então eu acho que a discussão, principalmente no Brasil, questão legislativa, que é burocrática, é demorada, que todo mundo sabe, eu acho que se a pandemia não viesse, em quanto tempo o trabalho de home office e a legislação sobre isso teria sido implementada, de fato, como foi implementada? Sempre se falou, mas nunca se aplicou, né? Até a pandemia, porque é uma questão sanitária. E nesse sentido, muitas vezes eu costumo falar isso, né? Existe um tipo de mudança legislativa que a lei, né, ela acompanha a sociedade. Se a sociedade muda,
e a lei está desenquadrada, não reflete exatamente a demanda social, a lei tem que dar um jeito para se atualizar, e rápido. Então, eu acho que a gente está nesse momento agora, porque agora não vamos falar que a pandemia acabou, mas ela está um pouco mais controlada, graças à vacinação, etc. Então, nesse momento, é um reequilíbrio do que era o home office 100%, no auge ali da pandemia, para esse momento agora que a gente tem essa possibilidade do híbrido, que até, eu particularmente acho que o presencial ainda é muito importante para o trabalho, mas também entendo que não necessariamente todo dia você tem que estar lá, entendeu? De repente, o mais importante é você sentar e produzir dentro de casa. Você precisa entregar. Falando isso, Carla, eu tenho uma dúvida. Deixa eu só concluir aqui o raciocínio rapidinho. E aí, nesse cenário que a gente estava abordando, eu acho que o aspecto emocional, e aí eu acho que o psicólogo entra, o psiquiatra eventualmente, enfim, alguém que trabalhe essa questão, eu acho que ganhou muita força na pandemia. Com certeza. Porque as pessoas também, como a gente estava conversando lá no começo, tinham, pelo menos na minha criação, e eu acho que de grandes pessoas da nossa faixa etária pra cima, tinham no ideal de que, pô, quem procura psicólogo é maluco, né? Assim, generalizando bravo, mas assim, Não, o mas até psicólogo hoje é porque em o cara é dia, meio perturbadinho. Eu acho que eles viram, por exemplo, grandes líderes se consultando com psicólogos pra tomar decisão, e que aquilo não necessariamente é porque o cara tava pirado, tava surtado, é porque aquilo fazia ele sair daquele caos interno, às vezes, que ele passava, para se consultar com uma pessoa terceira especializada que podia ajudar ele a clarear a ideia e tomar uma decisão de forma muito mais acertada e assim, calma mesmo, né? No que ele ia fazer dali para frente, que às vezes, se fosse um político, por exemplo, reverbera na decisão na vida de várias pessoas. Então, acho que queria até saber de você, interrompendo sua pergunta, se você viu o movimento das pessoas procurarem mais os profissionais para serem ajudadas mesmo, né? Nossa, total. Eu acho que sempre existiu a necessidade dessa busca. Só que se a gente for olhar, assim, teoricamente falando, o que aconteceu? Simplesmente a saúde mental acabou atrapalhando a produtividade das pessoas. E todo mundo acaba carregando culturalmente que a gente precisa estar sempre em produção. A saúde mental sempre teve ali capenga, mas o dia a dia estava rolando, o trabalho estava fazendo, o salário estava caindo na conta, a família estava seguindo. Na pandemia, a saúde mental ficou tão degradada de todo mundo que acabou mudando na produtividade da pessoa. E ficou em evidência, né? O que obrigou a pessoa assim, não, eu preciso olhar para isso. O que é ótimo, né? Que a gente fala assim, não importa qual foi o motivo que você está vindo para terapia, apenas venha. Mas se a gente for para pensar, todo mundo, geralmente, quando vai procurar uma terapia, é porque tem a sua produtividade do dia a dia mudada e o seu trabalho em risco e a sua funcionalidade daquilo que a gente acredita ser o bom, ser o certo, dá uma estremecida aí. Então, tem que ir para terapia. Só que se a gente for parar pra pensar, todo mundo tem que ir para terapia desde sempre. Só que eu acho que foi bom esse tempo porque, assim, mexeu em todo mundo. E aí que o pessoal começou a procurar demais. Tocou na ferida, né? Tocou na ferida. A dúvida do Pedro até complementava, dúvida não, a colocação dele sobre o maior acesso à saúde mental, o interesse, até complementa, na verdade, a minha pergunta é mais advogado do diabo, na realidade. Porque é o seguinte, durante a pandemia, a gente fala muito mais, não só dessa necessidade. Eu sou uma super fã de terapia, eu faço terapia há 10 anos, assim, eu sou fã de análise, eu já fiz vários segmentos, hoje em dia eu faço TCC, e assim, eu gosto muito. Mas o meu ponto, e quando a gente pensou no tema também, era para falar sobre diagnósticos. Não só sobre a nossa necessidade de terapia, que somos pessoas melhores analisadas. A gente lida melhor consigo, lida melhor com o outro. Mas de diagnóstico mesmo. Alguém que, de fato, esteja com uma fragilidade na saúde mental que você consegue caracterizar como doença. E aí o meu ponto hoje em dia, a gente fala muito mais, por causa da pandemia, por causa da necessidade da gente cuidar da nossa saúde mental, num aspecto de manutenção, de conseguir se compreender. Mas em que ponto, hoje em dia, confunde-se ou pode ter um excesso de diagnóstico? Vou falando assim, bem do ambiente de trabalho. Em que momento pode haver uma confusão entre uma desmotivação natural ou um cansaço e isso, de alguma forma, poder ser enquadrado como estresse, depressão, burnout? Em que momento a gente consegue diferenciar entre o que é um saco cheio natural, que todo mundo eventualmente vai sentir, de uma coisa que está se desenvolvendo para uma doença, de fato, Coisa que precisa clínica, de um né? tratamento terapêutico, um tratamento psiquiátrico, que precisa de, eventualmente, usar algum tipo de medicamento? A gente costuma falar que
a gente precisa ter todos os sentimentos, a gente precisa ter todas... Divertidamente. Exatamente. A gente vai ter tudo, né? E aí, qual é a sua pergunta? Tipo assim, ok, mas quando vai ser patológico e quando não é? Quando eu tenho que prestar atenção e quando não? Tipo, do cansaço. A gente costuma falar que a gente tem que prestar atenção quando faz com que o seu dia a dia modifique. Faz com que a sua funcionalidade no dia a dia não esteja mais como antes. Não existe um check, 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 check. Tem pessoas que vão dar todos esses checks, tipo, a coisa não tá boa, mas a funcionalidade dela do dia a dia tá tudo bem. Então, será que a gente precisa olhar num lugar patológico, mandar tomar remédio e tudo mais? E tem pessoas que têm um check só, sabe? Tipo, só tô um pouco cansada. Só que a funcionalidade do dia a dia dela fica estremecida. Então, óbvio que é totalmente individual, a pessoa precisa ir, assim, identificou alguma coisa. Vai lá, dá uma olhada, vê se a gente não pode cuidar e tratar, sabe? Mas o que a gente sempre fala, a gente vai diagnosticar como uma patologia quando o seu dia a dia vai estar acumulado, vai estar ruim. Você vai ver que as suas funções não vão estar boas, o seu dia a dia. E principalmente a gente fala muito do tempo, né? Do tempo que vai estar presente na sua vida. Principalmente o cansaço. Ok, as pessoas ficam cansadas? Ficam cansadas. Mas as pessoas não ficam cansadas 5 dias seguidos, mesmo sendo de segunda a sexta. Uhum. Não, vamos dar uma olhada para isso. Por que você está cansado? Vamos achar uma motivação no seu dia a dia. A gente tem que sempre achar algum motivo para sua vida ser melhor. Então, mesmo que você não tenha um diagnóstico de depressão, um diagnóstico de ansiedade, um diagnóstico de burnout, a gente precisa achar no dia a dia coisas que façam bem pra gente continuar vivendo. Que até você chegou a falar assim, o trabalho é a nossa vida. Vamos ser honestos? O trabalho é a nossa vida. A gente vive 60 anos, a gente trabalha 45. Se a gente for pensar em horas, né, vividas. Tomara que a gente viva mais de 60 anos. Glória a Deus, estamos aí esperando isso. Mas se a gente for pensar proporcionalmente, trabalho é a nossa vida. Então, vamos fazer com que... E a gente tá aqui pra viver bem, né? Eu acho que todo mundo quer viver bem. Ninguém quer viver na correria, Sim. ninguém quer viver... Sei lá, fazendo o que se deve, né? Uma hora Não, a gente... e eu Aí a gente- eu acho que tem um lance, assim, sobre... Porque hoje eu passei o dia inteiro pensando sobre saúde mental no trabalho e tal. Os momentos que eu consegui, né? Porque eu passei hoje o dia muito corrido, né? Enfim, como sempre, todos os dias, a maioria das pessoas. E assim, eu sou mulher e a nossa condição no mercado de trabalho é uma condição recente, a nossa condição de independência financeira é uma coisa muito recente, não é uma coisa antiga. Sim. Assim, você vê poucas mulheres de 60 anos hoje, elas são independentes, não é uma realidade. E eu acho de verdade que a independência financeira é a mãe das independências. Eu acho que, assim, pelo menos no que eu vejo na minha geração, você não ter independência financeira, você não tem independência. Você sempre vai ficar escravo de algum tipo de situação, seja uma relação familiar, seja uma relação amorosa, de alguma forma, ou seja um ponto de ter que se submeter a qualquer tipo de trabalho, por mais degradante que você considere ele. E aí, qual é o meu ponto disso? Como que a gente consegue, ou como é que a gente faria na vida hoje para conseguir dosar essa necessidade? Trabalhar é uma necessidade para a maioria esmagadora das pessoas. E essa necessidade, ela dá algo que é essencial para a gente, que é a liberdade, que é ser livre para fazer o que quiser, para estar num lugar ou para não estar, para estar com uma pessoa ou não estar, para estar dentro de uma família ou não estar. Peraí, Rodrigo, deixa eu concluir. E que momento que você consegue dosar entre essa necessidade e não ser sugada, dragada pelo trabalho a ponto dele te adoecer? Eu só queria fazer um complemento, até pro sentimento de se sentir útil. Eu acho que o trabalho é importante também. Que você está falando de independência financeira, claro, o dinheiro é fundamental. Mas você se sentir uma pessoa útil dentro da sociedade, eu acho que é fundamental. E aí eu só queria fazer esse complemento, perdão. Mas pode ir. Então, eu acho que, como para todas as mulheres, e de mulher conversando para mulher, eu acho que a gente sempre tem que considerar o que é válido, o que é saudável para você. Porque o que é saudável para você não vai ser saudável para mim. E a gente tem que sempre, né, o que a gente fica fazendo terapia, com certeza você faz na sua terapia, é entender até que ponto aquilo vai ser saudável para você, o que te adoece, o que faz sentido. E tá tudo bem você ser também uma mulher que ame trabalhar, e aquilo faz muito sentido. Se você trabalhar 20 horas por dia, aquilo vai te fazer bem. Não é assim, não é cronometrado. Trabalhar 20 horas, meu Deus, você tem que se cuidar. Óbvio que não. Vai ser individualmente, vai ser de mulher para mulher, vai ser você se descobrindo, você se entendendo, sempre autoconhecimento. E você fazer o seu equilíbrio, você fazer a sua dosagem. E o que eu sempre falo, porque isso é uma coisa que eu sempre falo para todos os meus pacientes, acha algum ponto de se as coisas não estão boas,
ache algum ponto de melhoria, ache algum ponto de colocar no seu dia a dia coisas que te façam sorrir, coisas que te façam feliz, coisas que fazem valer a pena viver. E as pessoas não estão muito pensando nisso, as pessoas estão só vivendo, produzindo dia a dia, segunda a sexta, trabalho. E eu pergunto, cara, quando você toma um vinho na sua casa... Vivendo no automático, né? Um vinho, cara, chegou em casa do trabalho, abre um vinho, faz uma comida. Fazer comida às vezes não tá muito afim, né? Mas assim, cara, abre um vinho, corta um queijo, Pede uma sabe? pizza. Pede uma pizza. Cara, mas assim, pede aquela sua comida gostosa que você ame. Ok, isso é de dieta. Vai fazer um exercício na praia. Escolhe alguma coisa. Os homens, né? Também sem ter essa noção. Mas joga um videogame, cara, no meio do dia. Não tem problema. Você tá nessa hora do almoço, abre aqui o celular, tem joguinho, sei lá, um site de aposta e faz alguma coisa que você goste. Faz a sua vida valer a pena. É uma coisa que eu sempre falo. E as pessoas não estão muito buscando isso. E, óbvio, no seu tempo, no seu momento, na sua qualidade. Que vai ser pra você, não vai ser pra mim. Eu acho que isso se aplica pra homem também, tá? Tudo que você falou aí, pra mim também. Eu pedi uma pizza, mas eu um vinho. Super! Mas é o super que eu falo, assim. Eu falo isso pra todos os pacientes. É uma coisa muito óbvia que... Cara, a gente conversa um pouquinho com qualquer pessoa que chega, que tá há muito tempo. A pessoa não se olha, a pessoa não se cuida, a pessoa fica presa no seu problema. E não precisa ser só sábado e domingo, cara. A gente consegue super colocar essas coisinhas no seu dia a dia. Gente, eu sou sagitariana, então eu tô buscando prazer, ó. Eu sou uma máquina de... Eu sou uma pessoa hedonista, então eu tô sempre ali, ó. Buscando. E é isso, buscando maravilhoso. prazer. Tem que fazer. E, ao mesmo tempo, você é uma pessoa que super busca fazer. E agora você tá aqui trabalhando. E agora você tá fazendo uma coisa que vale a pena pra você. Você acabou de falar que passou o dia todo trabalhando porque você quer a sua independência financeira. Então, assim, vai lá. Isso também vai te dar prazer. E se você de perfil também tem, vocês repararam? Tem gente que lida muito bem em trabalhar muitas horas. Eu não tô nem sei julgar se isso é saudável ou não, mas tem gente assim, que lida em trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. Já tem gente que não, que tem uma limitação. E não positiva ou negativa, mas que, tipo, chegou depois de um determinado número de horas trabalhadas... Satura. Não dá mais pra pessoa. Eu, particularmente, hoje em dia, óbvio, até por uma opção minha de fazer muitas coisas, eu trabalho muitas horas por dia. Mas eu não sei até que ponto isso é saudável, até porque eu lembro que quando eu fiz aula de cerâmica há muito tempo, eu parei agora porque eu tô sem agenda. Infelizmente. Mas por que eu gostava de fazer aula de cerâmica? Porque era um momento da minha semana em que eu exercitava uma outra persona que não era a da Natália, advogada, ou a da Natália que trabalha numa empresa, ou a da Natália diretora. Era uma outra pessoa que entrava em contato. E isso, pra mim, era muito necessário. Eram 2 horas da minha semana que eu evitava atender celular, responder e-mail, que é muito raro. Eu nunca não faço isso. Eu tô sempre fazendo isso. Isso eu achava legal, essa coisa de você conseguir exercitar outras formas de ser que não aquilo que a sua profissão te indica. Porque a gente... Um outro dia eu vi alguém fazendo isso, ou falando sobre isso, eu li em algum lugar, já nem sei mais, é tanta informação que eu consumo, era que, assim, se defina sem falar qual é a sua profissão. Pedro, se defina sem falar qual é a sua profissão. Resolva o seu problema. Não, mas aí você tá falando que é a sua profissão. Tipo, Não, quem é eu você? falei qual é a minha profissão. Não, Pedro, é quem é você que não o Pedro advogado? Quem é você sem não o Pedro advogado? Atualmente eu tô o Pedro advogado, acho que 90% do meu tempo. Esse é 10% é com o meu cachorro. Não, tem o Flamengo também. Tá bom, o Flamengo manda pro jurídico, tem 1% cada um ali. Você entendeu? Tipo, quem é você que não a Carla, psicóloga? A gente fica meio assim. É tipo, oi, meu nome é Natália, eu tenho 30 anos, sou advogada. Não é? É isso. Super. E a gente meio que não exerce ser uma outra coisa. Que no não fundo, a gente resume com beabá da vida saudável, né? Você fazer exercício, estabelecer uma rotina, beber água, fazer isso. Isso aí é uma questão que me ajudou muito, que a gente até conversou com a Carol quando veio aqui, como a minha rotina de atividade física melhorou com relação a isso. É que é difícil. Agora eu parei de correr, agora eu tô malhando. Só que malhando, vocês sabem, eu sou muito comercial, faço muito atendimento de cliente. Malhando não dá. Toda hora apita, eu não vou deixar o cliente na mão, vou responder na hora. Eu não consigo. O único momento, hoje em dia, que eu consigo parar, largar o telefone, parar de pensar em trabalho, é jogando meu basquete. Que aí não tem como, né? Vou estar correndo pra lá e pra cá, suando, pulando. Não tem como. Porque é o único momento. Necessariamente o celular tem que estar de lado. São 2 horas por semana que eu desligo.
E por isso que eu valorizo tanto uma peladinha. Mas é importante mesmo você ter essas válvulas de escape, né? No fundo, Exatamente. são válvulas de escape pra você sair daquela pressão de trabalho, de entrega de tarefa, de prazo, por exemplo, advogado, cliente no teu pescoço, enfim, cada um tem a sua válvula de escape. Acho que a pandemia ajudou muito isso, pelo menos pra mim. Eu consigo muito extrair isso de mim quando eu paro e me concentro pra saber, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Às vezes eu sei, se eu implemento ou não, é uma segunda etapa nesse processo. Mas vocês já repararam que consciência. que mesmo assim, vocês, mas tô falando vocês, mas todo mundo, quando a gente conta assim, cara, eu tenho esse momento, é com uma exaltação, tipo assim, olha como eu sou guerreiro, olha como eu sou vencedor e consegui por esse momento. Como isso adoece, né? Porque isso devia ser uma coisa normal, tipo assim, mas é óbvio que eu tenho meu basquete, é óbvio que eu tenho, é óbvio que eu tenho minha cerâmica. Isso tem que ser uma coisa normal, mas não, assim, olha como eu sou vencedora na vida, porque eu tenho 2 horas de cerâmica na semana. Mas esse era meu loucura, ponto, né? Porque a gente tá falando de saúde mental no trabalho, mais uma vez, a gente pega o nosso trabalho e faz com que ele seja basicamente toda a nossa vida. Uhum. E pega uma pequena parte de 1000 outras coisas que a gente pode ser e comprime numa coisa muito pequena. Por que eu gosto tanto do projeto do Manda pro Jurídico? Porque ele me permite, ainda que Natália advogada, que seja uma Natália advogada diferente, que tá comunicando, que tá ouvindo, Mais leve, que tá aprendendo uma coisa diferente. Eu tô conversando com uma psicóloga, que talvez não seja o tipo de coisa que eu vá fazer no meu dia a dia, numa troca profissional. Você vai ser a psicóloga Eu do vou- cliente. Advogado é bastante também. Tem isso. Então, é esse tipo de coisa, assim, que eu acho... Não sei, que eu acho super, super importante. Essa confusão toda que a gente tá tratando aqui me lembrou muito de mindfulness, né? Que é... Bom, pra quem não sabe, é basicamente uma teoria técnica. Vamos na técnica. De você, pra você parar e se concentrar plenamente no presente. Tipo, esquece o passado, não tenha preocupação excessiva com o futuro, faz lá um tipo de meditação, obviamente tem uma técnica pra isso, então você treina ali pra você conseguir equalizar suas ideias e focar no que você tem que fazer ali sem que outras variáveis de passado e futuro consigam te afetem, até pra você não produzir, pra você não ir pra frente. Se quiser falar melhor, muito mais que obviamente. Não, e principalmente, assim, reduzir a carga de pensamento, porque a gente pensa 24 horas por dia, a gente é bombardeado e é muito cansativo ser a gente. Se a gente for parar pra pensar, não tem um momento que a gente não pense. O E eu falo mindfulness assim, é isso, né? É o contrário do mind task, né? A técnica de estar no presente. Você fala assim, pronto, tipo, tranquilão, vamos lá. Foca aqui no presente, rapidinho. Cara, não dura. Se você for fazer, não dura Segundos, 1 minuto, não dura 2 minutos. É uma coisa que a gente tem que aperfeiçoar e é difícil, é trabalhoso, exige esforço pra você se concentrar no presente, que é onde a gente tá. É muito difícil. Tipo, que loucura. Mas sabe por quê? Que é onde a gente tá. Sabe Então por tinha que ser eu normal, fui né? pro TCC verdade. esse ano? Que é a terapia cognitivo-comportamental, e você pode explicar melhor. Foi porque eu faço análise há 10 anos, psicanálise, e eu queria alguma coisa que me desse, que eu tô tão assoberbada ultimamente, que eu queria coisa que me desse orientações e técnicas mais claras pro meu dia a dia, que conseguisse diminuir a minha frequência quando a minha vida atual não me permite diminuir a frequência. Fazer coisa assim, eu tô numa fila, eu tô aguardando para entrar num call. Respirar, tentar meditar, nem que seja 30 segundos. Foi exatamente essa razão que o Pedro trouxe que me fez procurar um tipo específico de terapia. Porque eu tava querendo coisas objetivas para conseguir vir pro presente, vir pra Natália donista, porque senão você fica aquela, não, eu tenho que fazer, e eu tenho aquele problema, eu tenho que resolver, eu tô falando com você, eu tô pensando na estratégia pra resolver não sei o quê. E acho engraçado você falar, né? Porque às vezes as pessoas acham que assim, meu Deus, uma super técnica, eu preciso fazer uma super terapia pra fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia. E, cara, são coisas tão bobas, são coisas tão, assim, fáceis. Coisas que você pode fazer no metrô, coisas que você pode fazer no dia a dia, você pode fazer no meio de uma reunião que tá chata pra caceta. Exatamente. Com a galera, e você pode fazer uma técnica que te relaxe pra você estar ali melhor naquele momento. Não precisa ser uma coisa grandiosa, só que mesmo a terapia sendo cada vez mais normalizada entre as pessoas, ainda acreditam ser uma coisa muito grande. Pegar um grande momento da sua vida, 50 minutos. Poucas pessoas têm 50 minutos
infelizmente, hoje em dia poucas pessoas têm 50 minutos do seu dia pra fazer terapia. E até grana pra pagar, né? E Terapia principalmente é uma coisa grana. cara. Não, principalmente grana. Aí, lança no YouTube aqui, já ouve o que ela tá falando. Não, é muito caro fazer terapia. É, muito Graças caro. a Deus, hoje em dia, no Rio de Janeiro, já fica aí pra todo mundo saber. Existem vários lugares que oferecem terapia gratuita. A gente pode pesquisar e vai conseguir. Só que existem coisas no nosso dia a dia que a gente já pode melhorar na nossa saúde mental. Você não precisa gastar uma grana, não precisa fazer uma super técnica, pagar um curso de 6 semanas de mindfulness pra conseguir. Eu vi até, a primeira vez que eu vi sobre isso foi um curso de Harvard, que eu tava vendo uns cursos de direito, aí apareceu, eu nunca tinha ouvido falar, isso tem, sei lá, uns 3, talvez 4 anos atrás. Caramba, que parada é essa, né? Você Aí já eu viu comecei... que tem um curso de Harvard que vende a felicidade? Já vi, Curso já de vi. felicidade. Já Falou assim, vi. gente, a gente precisou... A gente tá tão distante de si. É a falência, Isso é um né? sintoma, né? Nosso É a dia a dia, falência, da nossa é a vida, que tão falência. vendendo um curso de felicidade. Mas é um E direito dessa, eu comprei, constitucional. tá? Eu Mas a comprei. felicidade está garantida na Constituição brasileira, você sabia disso? Essa Artigo 5º é um dos Constituição nossos é uma direitos. cartinha Pois pra Papai Noel, é. né? Pô, É então uma vou falar pros cartinha pra pacientes. Papai Falar, Noel. galera, vamos cobrar isso aí que não chegou na porta Direito da à casa de ninguém. felicidade. Olha- Mas a última emenda que editou o artigo 5º da Se Constituição. você pegar o artigo 5º, ninguém precisa de terapia. O clonazepam não vai ser o remédio mais vendido, porque assim, tá na Constituição. Mas A qual é o Constituição artigo? Eu realmente não Quinto, sei. Quinto. Que fala o quê? Ele aborda todos os São Os direitos fundamentais. fundamentais. Só que eles E são aí- extremamente genéricos. E aí, assim. na última dimensão do direito constitucional, foi incluído o direito à felicidade. Pô, legal. Obrigada aí. É porque dimensões Vou vem processar assim. o presidente. Obrigada aí. que me deu esse direito. Obrigada, legislador. Valeu. Obrigada Vem- aí. As dimensões são desde as dimensões... aí você pega questões mais concretas, habitação, etc., até as várias outras ondas e ou dimensões que vão Em camadas mais vão subjetivas. pegando muito mais subjetividade, que é tipo ser feliz. A Constituição te prevê esse direito, mas o que é ser feliz, enfim? Mas uma coisa que eu acho legal, que a gente falou assim, super no início, né? Que a gente fala, vocês sabem, com certeza, aquela pirâmide de Maslow. E que falam assim, quem é rico, às vezes, até não acha, tipo, tem tudo. E como assim tem tudo? Tá em depressão. O Whindersson Nunes conseguiu lá os milhões e milhões, não sei o quê. E que, na verdade, quanto mais as nossas necessidades são supridas, eu acho que mais abre o espaço para doenças emocionais chegarem Fica a um gente. vácuo, né? Tem aquela Fica questão um da vácuo. recompensa, né? Que é até uma Fica um questão vácuo. neurológica que você fica buscando recompensa o tempo inteiro. E se você se autorrecompensa demais, aquilo também já não te recompensa Já não te mais. recompensa É. mais, exatamente. E também tem até uma questão prática, que foi o que a gente estava falando quando a gente falou do home office. Você fica, muitas vezes, as pessoas estão tão preocupadas hoje em matar um leão por dia, em conseguir fazer uma compra, pagar uma conta de luz, que talvez você não consegue nem ter acesso a esse momento da reflexão da sua saúde mental, que é uma coisa que, se você tem uma condição financeira melhor, essa primeira preocupação que abarca quase que 90%, pelo menos hoje, dos brasileiros, você não tem. Então, você Não, desocupa um espaço da sua mente muito grande, dá um espaço enorme para você pensar sobre outras coisas, que podem ser incríveis, que você pode criar coisas incríveis, mas que também pode ser um espaço em que te dá ansiedade, angústia, Pode ser sofrimento. enlouquecedor também, se a gente Não, for pra sem dúvida. pensar. Eu é acho um que espaço essa- enlouquecedor. Essa questão, quando você chega lá, né? O famoso cheguei lá, e agora? É quando o propósito que você se desafiou foi alcançado e você não encontra mais um novo propósito. E, pô, esses caras que a gente tá falando, o Luva de Pedreiro, o Whindersson, sabe? O pessoal que, assim, notadamente, todo mundo sabe que tem ou tiveram problemas psicológicos. Acho que é justamente isso, o propósito se encerra. E aí ele não sabe qual é o próximo passo, qual é a próxima motivação que ele vai ter. E aí, nessa brincadeira, abre esse vácuo, esse espaço para, enfim, essas questões de saúde mental. Cara, você falou aí o Whindersson Nunes, Luva de Pedreiro e tal. Internet, né? A internet é uma coisa surreal, assim, a gente tava falando, a gente acabou de criar um TikTok e, sei lá, um vídeo teve 63 mil visualizações, isso é uma coisa... Mas até em números de internet isso nem é tanto, porque a internet produz números tão cavalares que é uma coisa surreal. Qual o papel hoje da internet? Só pra valer, eu tava ouvindo um podcast hoje de manhã, Bom Dia Óbvios, que eu adoro. Aí uma menina tá falando assim, cara, eu flertava na época que não tinha Instagram. Eu não sabia onde é que o fulaninho tava. Eu não sabia se ele tava namorando, se ele tava solteiro, se ele tinha ido na festinha à noite, se ele tava na praia de dia, se ele tava trabalhando. A gente, assim, nos anos 90, que eu imagino que seja a sua idade também, tem uma outra relação com a internet. Como é que foi? A Beca tá rindo. Ela acabou de fazer 31, Todo pô. mundo tem 30 anos, quer fazer o quê? As As 30 anos tudo com colágeno. Vamos Clube, aceitar, vamos aceitar Clube isso. 90, Clube 90. Mas a rede social
que papel ela tá tendo hoje na nossa saúde mental? Como é que a gente tá lidando com isso? O que você acha que a rede social tá trazendo? Essa coisa agora tem FOMO, Fear of Missing Out. Tipo, cara... Aproveitando o ensejo, siga-nos nas redes sociais. @manda pro jurídico. Pra você não ficar com FOMO de notícias jurídicas. Exatamente. Manda pro jurídico.pdc. Estamos no TikTok agora também. Manda pro jurídico.pdc. Curte, comenta, compartilha. Toda interação é mais que bem-vinda, tá bom, pessoal? Carla, por favor. E aí, Carla? Não use Instagram! Deleta o Instagram! Então, ignora tudo que ele falou, gente. Deleta tudo que não faz bem, não. Depende, né? Tem até aquele ditado que, assim, o que define o veneno e a coisa boa é a quantidade. Isso. Qual é o ditado, gente? Perdi, se alguém me lembra aí. Veneno é a cura. Veneno é a cura e a dose, isso aí. A diferença de veneno é a cura e a dose. Meu pai é farmacêutico, então. Maravilhoso. E é exatamente isso da internet. Eu sempre falo que tudo na vida é conscientização. Tendo conscientização que ali a internet, os likes, os views podem te prejudicar, a gente tem um papel diário na nossa vida de tomar conta disso e não deixar isso abalar a gente, sabe? Mas a gente precisa ter a conscientização. Então, a gente possível? Pra ter conscientização, a gente tem que ter autoconhecimento. Autoconhecimento. E a gente não trabalha autoconhecimento todo dia. Acaba virando uma coisa meio tópica, mas é engraçado porque não deveria ser utópico, assim. Se você está me ouvindo agora... Vou lá pra cá. Se você está me ouvindo agora e acha isso utópico... Pô, problematiza você achar isso utópico, porque não deveria ser. Eu achei que você fosse falar, se você acha isso utópico, me liga e marca uma consulta. Também! Me siga no Instagram, me siga no Instagram. Pode falar também as redes aí. Vou falar, no final eu falo, Beleza. Mas eu acho que as pessoas precisam se auto-perceber, se autoavaliar e se autocuidar. Sim, likes são muito ruins, né? Muito ruins no sentido da ansiedade, todo mundo ali. Mas também são incríveis para as pessoas que precisam desses likes para divulgar um conteúdo muito maneiro que vai fazer diferença na vida das pessoas. A rede social mostra muita coisa incrível e mostra muita coisa ruim também. Mas, assim, é a dose. Até sabe? tem essa coisa de distorção de imagem. Eu tava brincando hoje, eu gravei uns stories. Normalmente, quando eu tô aqui no Manda pro Jurídico, eu gravo uns stories que na minha vida pessoal, em regra, eu não gravo, né? Falando e tal, pra câmera. E eu, sempre que eu tô aqui, eu coloco filtro. Todas as vezes que eu gravo um story aqui, eu gravo com filtro. Eu nunca gravo com a minha cara de tempo passado. Tô desde 9 da manhã. Não é? Tem um ponto ali de distorção de imagem, será que não? De você se ver. Eu não sou aquela pessoa do filtro, eu sou um pouco aquela pessoa. Tá, mas a minha pele não é aquele jeito, minha olheira não é daquele jeito. Mas olha como você já tem consciência. Mas será que... Olha como você já tá tendo consciência. Mas e aí eu falo... É que eu sou analisada. Amém, senhor. Mas já que você tá tendo consciência, o que você pode fazer minimamente pra melhorar isso dentro de você? E aí que eu falo, a gente tem que estar falando sobre as questões, falando sobre os pontos, pra trazer a consciência pras pessoas. E aí, cada um, no seu individual, fazer o movimento pra melhorar, pra evoluir, pra fazer o que for melhor pra si. Não tem uma fórmula, né? Não tem. É individual a decisão. Partindo dessa questão... Queria, mas não tem. A salvação individual. Não, você não queria. Porque aí é mais consulta pra você. Pode ser. Mas assim, nesse processo, fazer isso individualmente também é super difícil. Sim, sabia? sim, Por isso sim. que às vezes a gente precisa de um terapeuta. Mas aí agora partindo um pouco aqui, essa questão do individual. Tem um amigo meu que teve... que teve... Tô brincando, aconteceu comigo. Eu tive algumas crises de ansiedade em uma semana. E eu comecei a ter muito medo. Talvez seja ignorância minha, tá? Peraí, quem teve? Eu perdi rapidinho. Quem Fui teve? eu, Seu amigo fui ou eu. você? Foi ele. O amigo meu é só a expressão. Eu tive Entendi. 3 crises de ansiedade em 5 dias. E aí acendeu a luz amarela. E eu comecei a ter muito medo de ter burnout. A crise de ansiedade é um primeiro passo para caminhar até o burnout ou são fenômenos na mente de origens diferentes e eles não se comunicam? Eles estão, teoricamente, em lugares diferentes. Mas eles estão sempre juntos. A verdade é essa, assim, se a gente for pensar. Teoricamente, Na prática, existe o burnout, que é uma síndrome, que é uma coisa que acontece relacionado a um ambiente de trabalho. Deram um nome para aquilo que acontece. E, geralmente, quem tem burnout já está na ansiedade há muito tempo, sabe? Já está vivendo essa ansiedade e, às vezes, a ansiedade é uma forma que a burnout se apresenta na vida da pessoa. E... Você foi pra terapia? Fui. Mas Não durou muito, tá não bom, durou tá muito, bom, foi erro tá meu. bom. Não, mas o que acontece? Eu até abrindo aqui, eu tinha 3
um emprego e 2 trabalhos, sendo que os 2 trabalhos seriam o escritório e uma para o jurídico. E eu tinha um emprego. Aí, por questão do desenvolvimento das coisas, eu acabei saindo do emprego. E aí foquei só nos 2, que são as coisas que eu realmente amo fazer. Então ficou muito mais fácil para mim minha vida. Então a vida me tratou das minhas questões meio que naturalmente, entendeu? Eu não tô, a Psy ouvindo isso. Não, eu tenho as minhas questões. Eu tenho minhas questões, as minhas 48 personalidades. E aí eu tinha muito medo disso. E eu vejo isso muito. Legal que ela deve estar ouvindo o Rodrigo, ela já deve com vários diagnósticos da cabeça, né? Aí o cabeça dela deve estar assim, cara, esse maluco é malucão. Aí eu faço aquele sorrisinho assim, entendi, querido. Compreendo. Depois a gente conversa. Só que eu conversando com amigos e tal, todo mundo já teve essa sensação também, esse medo do burnout. Esse pânico de ter burnout alimenta a construção do burnout na cabeça também. Se você tem medo de ter burnout, com certeza já tem muita coisa aí gritando dentro de você que você... Não, é de verdade. Se a gente tem medo de ter alguma coisa... Sinceramente, cara, quem tem 30 anos e trabalha com advocacia já teve. Se você já está com medo de ter burnout, já tem coisa no seu dia a dia que já tá um passinho ali. Eu tô com medo que o Pedro vai falar ali. Ela tá numa coceira pra te botar no divã, que dá pra ver aqui claramente. Eu acho que... Deixa eu te perguntar uma coisa. A cabeça dela tá tipo aquele meme da Nazaré, várias contas aqui assim, ó. Eu acho muito válido a gente considerar aqui que a gente bota assim, a crise de ansiedade, crise de pânico, burnout, a gente bota todas essas coisas num lugar muito, tipo, 1 hora brota. 1 hora, assim, 1 hora acontece, eu preciso me cuidar. Cara, quando você chega a ter uma crise de ansiedade, quando você tem uma depressão, quando você tem um burnout, é simplesmente o seu corpo gritando socorro pra você se olhar. Já tá no você estado. já tá num estado, assim, tipo, totalmente extravasando pra fora do seu emocional. Então, quais são as coisas que você tá carregando desde sempre no seu dia a dia que você chegou naquele estado? Não é naquele estado que você tá começando. E quais são os sintomas? Assim, até legal o pessoal se... atentar, acho que diagnóstico, talvez, né? diagnóstico não é a palavra correta. Quem faz diagnóstico é o profissional. Liga a luzinha vermelha. se atentar. Quais são esses indícios que a pessoa pode identificar para começar a procurar alguma auxílio profissional? Eu acho que sempre existe as questões emocionais e as questões físicas. Então, eu vou falar um pouquinho dos dois, porque em cada pessoa vai apresentar de uma forma. Nas emocionais, é principalmente uma autoestima remexida, um cansaço emocional extremo. Às vezes a gente tá até descansada, assim, acabou de acordar num domingão e emocionalmente você não tá bem. Existem também questões de uma ansiedade ali no dia a dia, mesmo um estresse, aquela coisa, sempre esperando alguma coisa acontecer, mesmo quando as coisas já não passaram. Um sentimento de tristeza, um sentimento de baixa astral o tempo todo. Isso a gente sempre tem que tá ligado. Existe tristeza na vida, mas tristeza sempre, vamos dar uma olhada. E as questões físicas, que é quando geralmente a pessoa percebe, que aí já entra questões tipo gastrointestinais, insônia, que você já não dorme, questões no seu corpo, assim, geralmente, assim, essa musculatura daqui, quando você tá muito tenso, fica extremamente rígida, você tem dor de cabeça, você dorme muito mal, já falei da insônia, né? E é isso, você tem que estar sempre observando. O que eu sempre falo, é autoconhecimento. Cara, olha que bizarro essa coisa de sintoma, né? Porque essa pergunta a gente pensou em fazer, mas o meu ponto é que esses sintomas são muito... É um tentáculo, né? Cada pessoa desenvolve um sintoma. No início do meu namoro com o meu marido atual, a gente começou a ter uma coceira. Na época a gente estava assim, muito estressado de trabalho, os dois trabalhando muito. Demais. A gente começou a ter uma coceira. E aí a gente tinha coceira de criar ferida. Vou te dar o cartãozinho. Aí ficamos assim, eu e Diego. Cara, se minha sogra estiver me ouvindo, gente, a minha sogra caçava nos médicos coisas que a gente podia tomar. A gente tomava uns remédios, não parava coceira. Quando eu parei pra analisar, eu falei, cara, a gente tá 3 semanas com essa coceira. O que tá acontecendo? Era estresse. Aí eu fui entender que quando eu ficava muito estressada, e hoje em dia eu consigo já entender, quando eu começo a me coçar, é que eu tô muito estressada. O estresse desenvolve uma coceira. Coceira de você criar ferida, porque você fica assim, né? Tá na reunião assim, ó. Sim. Muito louco isso, cara. O nosso corpo, ele é... O cabelo cai. Isso é muito bom pras mulheres, assim. O cabelo começa a cair muito também. A gente fala assim, nossa, vai no cabeleireiro, passa alguma coisa. Cara, não, é estresse, é ansiedade.
nosso corpo grita, o nosso corpo fala com a gente o tempo inteiro. Verdade. A diferença é que a gente nunca está on Atento pra on ouvir, para o né? nosso corpo, Atento on pra para a ouvir. gente. A gente tá É. on pro cliente todo dia, o tempo todo. É. Não, mas a gente tá Isso é verdade. defendendo é verdade. todo mundo Sim, o tempo sim, todo, mas sim. quando a gente tá Você disponível tá pra muito gente, disponível pros outros e nunca pouco. tá. Eu Cara, costumo perfeito. falar. Tô até escrevendo aqui pra não esquecer. Eu costumo falar que, com relação a trabalho, hoje em dia eu não sinto mais isso, mas tempos atrás eu sentia. Que é a síndrome do Fantástico. Que é domingo à noite. Nossa. Ah, aquela depressão, Bate aquela aquele musiquinha estresse, do ansiedade. Fantástico, você fala, putz, vai começar tudo de novo. Aí você entra aquela bad do domingo, sabe? Hoje em dia, graças a Deus, eu não sinto mais isso, não. Porque você não vê mais Fantástico, né? Tô brincando. Pelo Netflix. Eu tô com uma estratégia ótima, eu não assisto É, mais mas isso aí, falar. Fantástico, nossa música tá Ficou tudo certo. muito bom. Isso agora. acontece muito quem tem problema, que alimenta esses comportamentos em função do profissional, né? Quando o domingo é um sofrimento pré-segunda-feira, eu acho que já é um baita indício também, né? Aí, aproveitando esse ponto que Rodrigo falou, de tipo, desculpa, Pedro, da segunda-feira ser difícil, e levando em consideração aquilo que eu falei antes, que, tipo, independência financeira é o... que foi que você tá rindo? Ele já tá aqui na ansiedade. É o que eu quero falar, meu Deus ela do tá aqui céu. comprando cartão. Né? Vai distribuindo. Diga. Esse, não, semana passada eu não... Alô, operadores de Semana- plano de saúde, pode É patrocinar a isso gente aí. aqui, tá? Ou não, né, cara? Já tá vários o O plano, Mas então, eu pergunto mas o aqui, plano de saúde, ele não quer que o cara consuma. E o Rodrigo vai consumir tudo. Todos Ele vai botar lá na estatística lá pra cima, o Rodrigo vai pagar 10 mil reais de plano de saúde. Não, mas eu tô controlando a Mas minha é- ansiedade agora, tá dando tudo certo. É, a gente tá vendo. a gente tá vendo. Excesso de café só. É, a gente A tá mesa vendo. chega a pipocar aqui, ó, mas a gente tá vendo. Mas aí, só pra concluir, pegando isso que o Rodrigo falou, essa ansiedade domingo à noite, junto com essa necessidade que a gente tem de trabalhar, porque a gente precisa ter, ou pelo menos a maioria das pessoas precisa ter independência financeira. Esse movimento agora, que estão falando muito nesses últimos 2 meses, Perfeito. desse quiet quitting, que as pessoas não se demitem, mas elas ficam ali... Tipo, cara, o Diego fez uma analogia que você ia amar. Meu marido é flamenguista. Ele virou e falou assim, quiet quitting é tipo o Vitinho no Flamengo. É isso aí. Explica aí, Pedro, tipo o Vitinho no Flamengo. O Vitinho, pra quem não é flamenguista, é aquele cara que ganhava 1 milhão por mês, era reserva e não jogava nada, né? Ele ficava lá, porra, sem vontade, sem sangue nenhum, igual eu gosto de falar. Mas o que você acha disso, Carla? Desse movimento... E como é que esse movimento vem com esse momento atual que a gente tá vivendo? Eu acho maravilhoso. Assim, não, de verdade. É porque eu acho que como psicóloga, a gente tem essa visão diferente do chefe, Do mercado. Claro. do mercado, da corporação. Então, eu acho maravilhoso. Eu acho realmente que as pessoas... Existe um excesso de função para todo mundo que está aí, visando, óbvio, o acúmulo de capital, dos lucros da empresa, e se você está disponível, vai ser aproveitado. A verdade é essa. E todo mundo nessa corrida aí dos empregos, está todo mundo disponível o tempo todo. Mas eu acho ótimo, eu acho que as coisas realmente têm que começar a dar passos para trás. A gente alcançou muito, a gente cresceu muito, a gente ganhou muito, a gente pegou muitas funções. Está na hora da gente parar, cara. Está na hora da gente começar a dar uns passos para trás. A gente precisa agora crescer em outras áreas, outras conquistas também. E conquistar a nossa saúde mental tem que ser tão vangloriado quanto conquistar uma meta promoção na profissional. empresa. Cara, Eu acho perfeito. Sabe? É exatamente sobre isso. Então, eu sou super a favor disso, porque a gente precisa fazer aquilo que nos é dado para termos o mínimo dentro daquilo individual para você, né? Tipo, o mínimo que você quer para você. E a partir do momento que você para, acabou. Vai viver sua vida, vai preencher outras áreas, outras questões, vai preencher sentimentos, vai preencher dia a dia, vai preencher amizades, vai preencher família, porque isso também é vida. Sabe? Conquistas, assim, são tão gloriosas quanto as nossas profissional. Só que as que grita são os profissionais. Pois é. Essa questão do quiet quitting, que a gente abordou no último episódio, a gente vai conversando com as pessoas e tal, o pessoal comenta do podcast. Um amigo meu falou o seguinte, cara, ele falou, cara, eu acho que essa loucura, que provavelmente a nossa geração ficou inserida, eu acho que essa nova tá vindo romper isso. Eu acho que esse movimento é um conflito geracional, antes de tudo.
o pessoal da geração Z que tá se inserindo no mercado agora. Acho que é isso que ela falou, né? Tá começando Exato. a buscar outras coisas para além dessa posição Só que no mercado de eu trabalho. vejo, nós fomos influência. Eu fiz alguns processos trainee durante aí a minha trajetória. Esse lance de cabeça de dono, esse lance de uma cultura impositiva da empresa sobre a pessoa, até algumas vezes, fazendo uma lavagem cerebral na pessoa, eu acho que afeta muito e o que está acontecendo hoje com essa nova geração entrando no mercado de trabalho é um reflexo desse comportamento e essa imposição dos empregadores com os seus funcionários. Eu posso estar cagando uma regra absurda, mas eu vejo isso como reflexo. Falando assim, do universo jurídico, que é o universo que eu permeio mais, inclusive que tenho muitos amigos. Eu vejo um movimento, estava até conversando com uma amiga minha que mora em São Paulo e o mercado São Paulo e Rio são mercados muito diferentes. O posicionamento do profissional é muito diferente. E a gente estava falando sobre... Né? Muito diferente. A gente estava falando sobre essa mudança de posicionamento. Hoje em dia eu tenho muitos amigos saindo de grandes escritórios que eles têm uma política de trabalho e indo para lugares menores, indo para lugares talvez menos renomados, que tenham um label que não tenha tanto impacto, para ter uma vida mais saudável. Abrindo mão de grandes bônus para conseguir o quê? Para ser feliz só um dia no ano, que é o dia que você recebe seu bônus, e todos os outros dias você trabalhar 16 horas seguidas num ambiente que te traz desequilíbrio, que te traz um excesso de competitividade, que te exige uma superprodução. Eu tenho percebido isso. E ela estava falando exatamente isso do mercado de trabalho lá de São Paulo. Mas vem Que é acontecendo aquele muito. caso que você falou no início, do escritório grande, Isso. renomado, que deu aquele problema todo que o rapaz Sim. tentou se matar, né? O que mais chocou quando a gente discutiu esse assunto foi que a chefe dele, tipo, não, nossa pegada é essa, meio que assim, isso é normal, o cara que deu uma tiltada e saiu da linha, foi isso mas mesmo. Não abriu pra problematização. a gente tem que pensar no Não. cliente. Foi- a gente tem que era pensar no- basicamente- Ela meio que, tipo, As respostas não tem meia culpa as não, respostas eram basicamente, isso é natural, foi ele que atribuindo aguentou uma o trampo, basicamente entre aspas. isso. Basicamente isso. Resumindo, né? Basicamente isso. É, Mas acho que a gente pensar que todo mundo vai ter sempre a sua caminhada individual, né? Sim. Tanto na vida quanto profissional. E eu acho que talvez, né, a gente tem que parar de olhar para a caminhada do outro e olhar para nossa e ver o que faz sentido pra gente. Tanto que eu falei, vai ter pessoas que vão fazer sentido trabalhar 20 horas e tá tudo bem, vai lá, amor, trabalha. Tem pessoas que não vai fazer sentido, ela precisa de 5 horas de trabalho, 3 horas de família. Eu acho que as pessoas precisam começar a olhar para sua caminhada, dar ouvido à sua necessidade, ouvidos, porque você precisa para ser feliz, para você viver esse tempo que você vai estar aqui na Terra. Até uma coisa mais profunda, sabe? Mas Mas a eu gente gosto. tem o tempo contado. E o que você está fazendo com a sua vida? Trabalhando o tempo inteiro? Pois é. Sabe? O Verdade. que você vai levar? Eu não sei. Qual o seu legado, né? A hedonista vai saber que a gente tem que super curtir, a gente tem que aproveitar. E tem mesmo, sabe? Então, cada um faz o seu caminhar, problematiza as coisas que estão aí, esteja sempre aberto para as problematizações, né? Tipo, ou vai na terapia, escuta o seu amigo que fala, pô, tá trabalhando demais, irmão, tu não acha não? Dá uma olhada aí no que você tá fazendo. Escuta isso, mas faz aquilo que faz sentido para você, sem olhar pro lado, tanto para se comparar, quanto para julgar. Porque a gente também faz esse movimento de não estar julgando o outro, então o outro vai se sentir também mais à vontade para Sim. seguir o caminhar dele. E cada um vai caminhando e vai ser todo mundo feliz no final das contas. O lance da comparação rola Não, muito. O lance da comparação rola muito, né, também. Eu acho que a gente falou de rede social, a rede social catalisa essa comparação, aumenta muito as suas comparações. Por exemplo, você está falando, um cara trabalhou 20 horas por dia. Aí, de repente, um cara que trabalhou, sei lá, às 8, 9 horas diárias, ele fala, pô, devia estar trabalhando mais, né? Ou o outro fala, pô, tô trabalhando pra caramba, e o outro cara tá trabalhando normal e tá ganhando a mesma coisa. Quer dizer, isso aí eu acho que também afeta bastante a cabeça da pessoa. com certeza. Essa comparação, porque... E ela falou e, cara, isso deve ser um mantra na cabeça de todo mundo. Não tem uma fórmula certa. Todo mundo encontra o meio mais adequado para se viver, né? Sim. E eu tenho muito medo da rede social e muitas vezes eu tento controlar meu tempo de tela por causa disso, para evitar essas comparações, porque afeta pra caramba. Porque na rede social, todo mundo vê o... Como é que é? Todo mundo vê o close, não vê o corre, né? Não tem uma história dessa? Sim. Só que, pô, de repente o cara tá, sei lá, palestrando não sei aonde, tá viajando pra não sei o que lá, mas ninguém vê o quanto ele se ferrou ali também pra... Ele não mostra também, né? Claro, estrategicamente. Mas eu acho que, terapeuticamente falando, né? Eu acho que uma forma da gente também evitar comparar o outro
é estar muito seguro de si, do seu caminho, da sua Ah, trajetória, o que você quer pra você, sabe? Porque se você estiver realmente centrado, terapeutizado, sabe o que você quer, o outro vai poder postar 20 horas ali trabalhando e você vai, tipo... Eu amo Amém. a inscrição Sabe, do tipo- oráculo de Delfos, que é conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e todo o universo. Rapaz. profundo. É bonito, né? Não, super, mas é isso, assim. E aí, fechando um lugar, né, que tudo gira em torno do seu autoconhecimento. Sim. É E isso. que ninguém tá se olhando. A verdade é essa. Gente, autoconhecimento talvez não seja com o jurídico, com certeza você é com a Carla. Exatamente. Mas Qualquer outra dúvida, Primeiramente, Carla, suas redes sociais aí, se você quiser divulgar, Ah. se quer falar mais alguma coisa. Isso. Quem quiser me seguir no Instagram, lá tem muito conteúdo legal que fala sobre burnout, fala sobre ansiedade, fala sobre tudo isso. Como você identificar, e que eu falo assim, traz muita problematização à tona pra você começar a melhorar aí na sua evolução pessoal. É @psi.carladantas, Carla com K. E me segue lá. E manda uma mensagem, tipo, oi, te vi lá no Manda Pro Jurídico. Eu vou adorar falar com vocês. dê uma consulta de graça pro Rodrigo aqui. gente, se o Rodrigo estiver mais A calmo cada no próximo 10 mil episódio. seguidores, o Rodrigo vai fazer uma sessão de terapia. Boa. Então, entregue mais um episódio, senhoras e senhores, doutores e doutoras. Qualquer dúvida, já sabe. Problemas psicológicos, manda pra Carla. Tá com qualquer outra dúvida jurídica, já sabe pra quem mandar, né? Manda pro jurídico. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.